Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Entrando no clima da grande estreia dessa semana, que foi Uncharted, que já em sua sinopse promete fazer com que os personagens principais, interpretados pelo Mark Wahlberg e o Tom Holland, encontrem o maior tesouro jamais desvendado antes. Eu decidi vir aqui também listar filmes que têm essa mesma premissa de caça ao tesouro. Começando por um filme bem semelhante a Uncharted, porque ambos vieram dos games, são inspirações ali de games. Estou falando de Lara Croft e Tomb Raider, que traz a Lara Croft ali no papel principal. Ela já está acostumada a desvendar grandes mistérios e agora ela precisa recuperar um antigo artefato que uma sociedade secreta quer para poder controlar o tempo. A Lara Croft foi belíssimamente interpretada pela Angelina Jolie, que está muito bem, consegue dominar, tem uma força muito forte ali em tela, e ela consegue traduzir bem o que era a Lara Croft nos games, até porque ela já foi reconhecida como a personagem feminina mais bem sucedida dos games, e também até então, quando foi lançado, também era considerada das telonas. O filme é uma aventura ali muito divertida, apesar de ser dessa lista um dos filmes mais fracos, porque é o menos preocupado em ter algum compromisso ali com a seriedade. Então é um filme que vai pro absurdo e muitas vezes isso fica ali meio desconexo com o resto da história, mas de qualquer forma o filme é bem divertido e dentre os filmes pipocas ele consegue cumprir bem a sua função e o que ele se propôs a fazer. The biggest adventure of the summer begins. Angelina Jolie is Lara Croft. This is where I start to have fun. Tomb Raider. Agora temos um filme com o Jack Chan. Ele é o protagonista dessa história e ele parte ali numa jornada para recuperar objetos mágicos desaparecidos lá no século XIX. São cabeças ali de animais em bronze que representam os horóscopos chineses, então tem todo um significado e ele vai em busca disso, acompanhado de um jovem estudante e uma bela francesa, para poder conseguir alcançar ali seu objetivo. E é um filme diferente do cinema americano, porque tem ali o quê do cinema asiático que o Jack Chan sempre trouxe para os filmes dele. Então a gente tem uma cenas de ação, as lutas muito bem coreografadas, e ele faz isso muito bem, quase como ninguém. É muito divertido isso, e como o filme consegue também colocar ali um tom de comicidade, como é engraçado determinadas cenas, sem pesar ali na ação, sem que prejudique uma coisa a outra. É tudo bem dosado, e o Jack Chan tá muito bem no filme, ele é muito divertido e muito carismático. Agora temos um dos filmes de aventura mais marcante do final dos anos 90, A Múmia, que traz ali uma dupla de arqueólogos que acordam uma múmia e ela está disposta a recuperar ali relíquias do passado para poder trazer de volta o seu grande amor. E ela está sedenta por vingança. O filme é muito divertido e o Brendan Fraser e a Rachel Weisz são um grande destaque desse filme, ambos individualmente, mas também eles junto, a relação deles é muito divertido e consegue complementar todo esse tom de aventura. Aí falando em tom de aventura, esse filme, como poucos, consegue trazer isso como um bom filme pipoca, mas ele não deixa ali outras coisas de lado, como eu disse lá em Lara Croft, que pesa muito no absurdo. Esse filme ele consegue dosar tudo muito bem e fica tudo muito divertido, sem que, apesar de ser uma história absurda, você não pense que ela chega a ser absurda. Então ele consegue trazer isso muito bem, e além disso os efeitos visuais complementam você mergulhar nessa história, porque apesar de ser um filme lá do final dos anos 90, os efeitos visuais estão muito bons e você não consegue ali perceber que é um filme mais datado. The Mummy. Também temos uma adaptação de uma série lá dos anos 30, As Aventuras de Tintin, que chegou com um filme, uma adaptação cinematográfica em 2011, 2012, ali dependendo do local de lançamento. Mas esse filme traz a história de Tintin, que compra ali uma miniatura de um barco e ele não sabe quais segredos está em volta daquilo.
ele e seu cachorro acabam sendo sequestrados. Eles conseguem fugir com a ajuda de um capitão e conforme o filme vai passando, vai se desenrolando aí muitos mistérios. É um filme sobre a direção de Steven Spielberg, então a gente sabe como ele gosta de trabalhar o tom de aventura que ele coloca em seus filmes, e isso nesse filme é evidente, além de ter também na produção o Peter Jackson ali também, a gente sabe como ele gosta de trabalhar aventuras, e nesse filme também, junto com o Spielberg ali, eles conseguem fazer algo fantástico. Eles utilizam a técnica de movimento, de captura de movimento, algo utilizado por outros diretores também, como é o caso do Robert Zemeckis lá em Expresso Polar, mas nesse filme é quando eu sinto que essa técnica chegou no seu auge ali, porque apesar de ser um filme lá de 2011, não perde em nada para muitas das animações que vieram depois dela. É um filme fantástico e que pena que não teve continuações porque estavam programadas e apesar do sucesso tanto de público quanto de crítica, não chegou aos cinemas. Did you hit anything? Oh dear. Silence and then! Agora temos um filme que também corre por um tom mais diferente, estou falando de O Código da Vinci, baseado no livro de Dan Brown. O filme tem como premissa uma série de pistas que surgem ali nas obras do Leonardo da Vinci, e essas pistas levam a uma sociedade secreta de quase 2000 anos com muitos segredos, e esse mistério pode abalar em muitos fundamentos da Igreja Católica. Esse é um filme que brinca ali muito com simbolismos religiosos, então tem muita coisa que se você conhecer, você vai pegar conforme o filme vai te levando. É uma aventura meio diferente, não vai ser uma aventura tipo Indiana Jones, mas vai ser uma aventura muito produtiva em relação a toda a história que eles constroem, então tem muita coisa por trás real que eles usam para poder construir o enredo desse filme, graças também ao ótimo livro do Dan Brown. A direção do Ron Howard eu gostei bastante porque ele usa ali movimentos de câmera jogadas também para poder traduzir todo esse simbolismo religioso, e a trilha sonora do Hans Zimmer também é algo espetacular, que consegue dar mais ainda esse tom para esse filme, que tem também, além dessa aventura, essa sensação de descobrimento que o filme vai te levando, toda uma história e um fundamento, como eu disse, religioso, para poder construir uma carga dramática para o filme muito boa. You're saying all this is real? Real enough to kill for. Temos Nicolas Cage nessa lista também em A Lenda do Tesouro Perdido. Ele interpreta um historiador que sempre esteve em busca ali de um tesouro que existe desde o surgimento dos Estados Unidos, e quando surge uma grande pista ele volta à procura desse documento, e nessa jornada ele vai se juntar a grandes aliados, mas também descobrir grandes traições. Essa é a premissa de A Lenda do Tesouro Perdido, uma das melhores aventuras já feitas, apesar de ser muito criticado lá no seu lançamento. Conforme foi passando os anos, ela foi ganhando um carinho especial do público, inclusive depois ganhou uma sequência, e eu até hoje espero pelo terceiro filme. O grande nome do filme é o Nicolas Cage, e a gente sabe como nos últimos anos as escolhas deles para filmes foram bem duvidosas, mas nesse caso ele está excelente, ele é o grande destaque, ele passa toda essa sensação de aventura também graças ao seu carisma. É um filme que, como filme pipoca, ele consegue gabaritar todos os requisitos ali, e ele é muito divertido. A aventura está mais aflorada do que nunca, principalmente em filmes do Nicolas Cage, então tudo isso causa ali uma história muito bem coesa, principalmente por misturar, assim como o Código da Vinci, elementos reais, como é o caso da história americana. Mas nesse filme, diferente do filme lá do Código da Vinci, ele vai apelar ainda mais para aquela aventura que a gente já conhece de Indiana Jones, mas nos tempos reais. What the next clue is? What do you see? Nicolas Cage. National Treasure. Não tem como falar de tesouros e não falar de piratas, e quando se fala de piratas não tem como não falar de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que traz como grande personagem o Jack Sparrow, que tem sua vida revirada depois do seu navio Pérola Negra ter sido roubado pelo Capitão Barbossa. Depois disso, Pérola Negra ataca Porto Royal e rapta Elizabeth, a filha do governador. Devido a isso, o Capitão Jack Sparrow se une ao Will Turner para poder encontrar o Pérola Negra, e assim o Capitão recuperar o seu navio e o Will conseguir achar a Elizabeth.
Mas o grande nome desse filme com certeza é o Johnny Depp, como ele tá muito bem como o Capitão Jack Sparrow e como ele consegue dar o tom de todo o filme. O personagem é muito divertido e ele consegue dar esse tom de instabilidade para a história, porque a gente não sabe muito bem o que o personagem vai fazer, é sempre imprevisível. E de outro lado temos o Geoffrey Rush, que consegue também estar excelente como Capitão Barbossa, principalmente quando os dois estão em telas. Ele e o Johnny Depp é muito divertido, principalmente numa cena final que tem muito a ver, inclusive, com o tesouro, que é o tesouro de Cortez. E esse elemento, no caso, na cena final, faz toda a diferença, porque é uma das cenas mais divertidas de Piratas do Caribe, a batalha final entre o Johnny Depp e o Geoffrey Rush, no caso, entre o Capitão Barbossa e o Jack Sparrow. O feito do Johnny Depp foi tão incrível que ele conseguiu uma indicação ao Oscar, o que não é de costume para filmes de aventura, na categoria de melhor ator, porque a performance dele está excelente. Estão vindo. Pirates of the Caribbean. Agora você tem uma oportunidade de assistir um filme de caça ao tesouro nos cinemas. Então acesse o nosso link e vá acompanhar Uncharted, que traz ali dois personagens em busca do tesouro, do maior tesouro nunca encontrado antes. Então vá assistir uma sala Cinecista e garanta já o seu ingresso. Agora se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cinecista Plus, inclusive em breve a crítica desse longa também aqui. Então ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro também de tudo do mundo do cinema. Por hoje é isso, até a próxima e falou! 500 years ago, my family found the fortune, then was betrayed. So much blood. You're doing great, Chief. This ain't over.